Oi, gente. Hoje eu vou analisar a entrevista do Michel Temer no Roda Viva. E foi pelo menos um nível melhor de jornalismo do que nós vimos na entrevista do Glenn Greenwald. Já é um alento para nós, a equipe, apesar de alguns escorregões graves que eu vou falar aqui no canal. No geral, a gente teve um nível dos entrevistadores um pouco, na verdade, significativamente melhor se nós compararmos com a entrevista do Glenn Greenwald, e eu vou analisar os escorregões, as falas do Michel Temer e tudo mais. Numa nota sobre o canal, chegou a minha atenção de que o áudio estaria muito direcionado para quem usa fone para o lado direito. Eu não tenho a menor ideia de como solucionar isso. Então, se alguém souber como solucionar isso, por favor, tente me explicar aí nos comentários, porque eu não sei como solucionar esse problema, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com grandes especialistas, o Filosofia Popular, normalmente às sextas-feiras. A gente fala. Aí, se você gosta do que a gente faz, se inscreve no canal, dá um like, compartilha links para o nosso Apoia-se e outros links das nossas redes sociais vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. E logo no início da conversa nós temos a primeira bobagem, né, a primeira coisa assim altamente questionável, dita pela coordenadora, né, que ela disse que o Temer equalizou a crise. Bem, isso é a opinião dela. Na minha opinião, o Temer aprofundou a crise que o Brasil está envolvido, porque ele precarizou o trabalho através da reforma trabalhista e a PEC dos gastos ajudou a gerar um contingenciamento de gastos do Estado brasileiro que fez a economia brasileira perder dinamismo. A solução não seria simplesmente gastar mais e levar o Brasil à bancarrota. A solução seria, como é a primeira solução para um país como o Brasil, fazer uma reforma tributária que ativasse a economia brasileira. Como? Diminuindo impostos sobre o consumo e produção e aumentando impostos em renda, patrimônio, dividendos empresariais, especulação financeira, lucro de bancos, enfim, uma infinidade de impostos que deveriam existir para tirar dinheiro dos que têm mais, e os impostos deveriam diminuir radicalmente no consumo e na produção. Isso equalizaria a economia do Brasil. Isso equilibraria a economia do Brasil. Isso permitiria que o Brasil se desenvolvesse, que a atividade comercial fosse retomada. Não foi o que o Michel Temer fez. O que ele fez aprofundou a crise. Então, a primeira opinião da jornalista, eu já discordo radicalmente e acho que ela está redondamente enganada. Mas, enfim, vamos seguir. Né? Aí ele foi questionado se ele articulou o golpe, ele rechaçou essa ideia, falou que foi para São Paulo, falou que falou com Lula, que o áudio revelado recentemente pelo The Intercept iria, de certa forma, demonstra que ele não estava envolvido com um golpe, o que na verdade não prova que ele não estava envolvido, prova apenas que ele estava falando com Lula. Mas por trás das costas do Lula ele poderia estar articulando a queda da Dilma, né? Eu também aqui não vou afirmar que isso aconteceu com todas as letras, porque eu não tenho provas definitivas disso. Mas é uma especulação forte que tem algumas evidências indiretas. Eu tenho esse cuidado de, quando as evidências são indiretas, de não fazer afirmações peremptórias. Mas isso daí é porque é questão de estilo, né? Vamos lá. E depois ele solta que ele não almejou ser presidente. Aí o que eu perguntei, por que aceitou ser vice? Porque o vice só tem um caminho depois de ser vice, né? Assumir. E pode assumir com a morte do presidente, pode assumir com o presidente ficando doente, pode assumir com impeachment. Tem muitas coisas que podem acontecer com o presidente para o vice assumir. Então, quem aceita ser vice é porque aceita, em muitas circunstâncias, inclusive quando o presidente viaja, ser presidente. Então, essa não colou, como a gente gosta de dizer. Ele lembrou do telefonema de Lula e usou como álibi, já disse que não é um álibi muito bom. Depois ele lembrou do pacto de Moncloa, né, que inspira o presidente no Brasil e marca a Espanha dos anos 70, né, que foi que para garantir uma transição entre a ditadura franquista e a democracia, partidos, sindicatos e empresários fecharam esse acordo. Né. Esse caso também foi citado por Tancredo Neves, Sarney, né, enfim.
Ele querendo dar uma de conciliador republicano, enfim, foi o que ele tentou projetar com essa citação, né? Depois ele disse, em um discurso que ele vai repetir várias vezes ao longo da entrevista, que brasileiro gosta de mudar tudo. Mudou tudo com Lula e agora com Bolsonaro. E aí ele faz um discurso extremamente tosco da polarização. E por que esse discurso da polarização que ele faz é tosco? Primeiro porque Lula foi eleito em 2002 não com um discurso radical de esquerda. Lula foi eleito em 2002, lembram da Carta para os Brasileiros. Ele foi eleito assumindo diversos compromissos com o empresariado e diversos compromissos com a especulação financeira, diversos compromissos. Ele fez um governo que buscava ser conciliador, de inclusão. Um governo, inclusive, que adotou políticas sociais do tipo liberal, aquelas políticas que focalizam nos mais pobres. Ele também fez, em alguns momentos, uma expansão do setor público na saúde e na educação, aí sim um pouco mais comprometido com direitos sociais, mas muito tímido para aquilo que pessoas de esquerda como eu defendem. Né? Então pessoas como eu, de esquerda, acham que foi muito pouco na área dos direitos sociais. E a gente gostaria de uma defesa muito mais enfática e não um governo de conciliação com políticas focalizadas, mas um governo com compromisso amplo de mudar a estrutura tributária brasileira e de investir recursos pesadamente em saúde, educação e no desenvolvimento industrial, tecnológico e científico do país. Né? Depois ele falou que a Constituição foi conciliadora. Bem, a Constituição tem um caráter claramente social-democrata, mas é verdade que em alguns pontos da Constituição ela dá margens para ideias liberais. E longe de ser uma coisa boa, Temer, em alguns casos essa foi uma coisa muito ruim. E eu vou pegar o caso da saúde para dar um exemplo. A Constituição permite que seja livre para a iniciativa privada o setor saúde, porque desde a ditadura houve uma grande expansão do setor privado. O que isso produziu no SUS? Produziu e fortaleceu uma lógica de subfinanciamento e de sucateamento do SUS. Dificultou que o SUS, que pretendia ser o sistema único de saúde, mas não na prática para a maioria dos brasileiros, no atendimento hospitalar. É claro que é o sistema único quando a gente fala em transplantes, em questões epidemiológicas e tudo mais, mas em boa parte do sistema ele não é único, na parte de atendimento hospitalar, fundamentalmente, porque é muito caro e tem muito dinheiro a ser ganho com o setor privado e com seguros e tudo mais, enfim. E com hospitais privados e com a indústria farmacêutica e essa galera muito gananciosa que ganha muito dinheiro com isso. Então a Constituição ter tentado equilibrar, em alguns casos, foi verdadeiramente trágico e não bom, como o Michel Temer insinua na sua fala, né? Depois ele é questionado se o parlamentarismo que ele está defendendo, ele prefere chamar de semipresidencialismo, que é um nome muito engraçadinho, não seria um pacto da velha política para se proteger dessas nova onda. Ele simplesmente rechaça isso e diz que não. Ele fala em evitar o trauma do impeachment, que esse novo sistema ele protegeria, evitaria isso, que aí ele chegou à presidência em um trauma. Né? Ele defende a lei de abuso de autoridade e fala que essa lei descreve previsões que já existem na Constituição. Esse é um dos raros momentos da entrevista dele que eu diria, falando de legislação, que é uma coisa até que ele entende bem por ser advogado, eu diria que sim, ele está correto nisso aí. A lei de abuso de autoridade basicamente descreve coisas, prevê, na verdade, né? Tem previsões que já estão codificadas nas nossas leis, ela simplesmente dá uma clareza um pouco maior. Enfim, talvez permita um pouco mais de rigor na aplicação de sanções e de punições àqueles que cometerem atos de abuso de autoridade, como foi o caso do Moro, selecionando uma parte de uma conversa de Lula e Dilma que não estava mais dentro do escopo e não publicando tudo, uma coisa que a gente vai chegar lá, né? Aí depois ele falou ele foi questionado sobre a reforma trabalhista, que havia uma previsão do governo de criação de 6 milhões de empregos, o que não aconteceu. Ele disse que essa previsão não foi dele, mas aí lembraram que foi do seu governo, mas eu não falei isso e tal. Ele quis se sair dessa previsão, mas aí ele resolveu insistir que essa reforma trabalhista e que a PEC de gastos estancou a crise e de que a crise seria ainda pior sem ela.
Esse, meus caros espectadores aqui da Nova Máquina do Tempo, é o famoso argumento contrafactual. Por exemplo, ninguém tem como saber esse futuro hipotético que o Temer falou aí, que se não tivesse aprovado a PEC de contenção de gastos por 20 anos e a reforma trabalhista, que o futuro seria muito pior. Entendeu? Então ele fala uma coisa para a qual ele não tem como provar e que projeta um futuro fantasioso. Bem, ele pode ter uma expectativa disso. Ele teria que mostrar dados para tentar nos convencer. Porque quando uma pessoa fala uma coisa dessas, ela, para convencer um observador mais cuidadoso, mais exigente, como eu gosto de imaginar que eu tento ser, que eu me esforço para ser, você teria que ter muitos dados, muitas evidências de projeções para mostrar, olha, se a gente não fizer isso aqui, vai ser uma calamidade pública. Só que o pior é que existiam formas muito melhores, como eu falei no início desse vídeo, de fazendo uma reforma tributária e enfrentando a questão da dívida pública, fazendo auditoria da dívida pública, aí sim você teria as condições do desenvolvimento para o país. Então, me considere não convencido, viu, Michel Temer? No caso de Lula, do áudio de Lula, ele falou que ou não divulgar, porque já tinha estourado o prazo, ou se divulgasse tudo. Novamente, por uma questão jurídica, eu diria que ele novamente está correto. Não era para divulgar, porque já tinha estourado, mas caso for, isso mostra o abuso de autoridade do senhor Sérgio Moro, né? Que eu nem sei se eu devia chamar senhor, podia chamar talvez de juizeco, né? Não sei. Esse ministro da Justiça claramente com ambições políticas que bagunçou, né, a política brasileira desse jeito e fez o que fez para poder ganhar dinheiro e poder, né? Eu defendo sim a prisão de todos os corruptos que eles prenderam, mas não da forma como eles fizeram. É muito bom deixar claro, não defendo corrupção de ninguém. E se provarem a corrupção amanhã, com claras evidências de uma pessoa que no passado eu posso ter admirado, eu vou querer que seja punido. Para mim a questão são as evidências. Mas enfim, né? Depois ele lembra do Ponte para o Futuro, e essa parte é muito interessante. É uma das melhores partes da entrevista. Que ele fala que ele colocou a Ponte para o Futuro como uma coisa de colaboração com o governo. Queria ajudar a Dilma. Oh, que fofo, queria ajudar a Dilma, Só que o problema é que a Ponte para o Futuro, para quem lê o documento, gente como eu que leu o documento, né, na época, sabe que aquele documento era um documento com agenda ultraliberal, que não ia ajudar o Brasil, que ia deprimir o consumo, queria favorecer os especuladores financeiros e que iria, por um curto bem breve de tempo, aumentar investimentos estrangeiros para depois, sem o aquecimento da economia interna, a maioria deles irem embora. Aliás, como foi o que aconteceu depois da aprovação de muitas das reformas que o governo Temer fez, justamente com esse intuito, e tiveram resultado exatamente aquele que eu disse, né? Inclusive um resultado que eu meio que sugeri em um artigo que eu escrevi na época, que eu já indicava que essa Ponte para o Futuro e esse tipo de política já iria caminhar por aí, né? Mas enfim. Depois ele disse que a avaliação era boa da Bolsa. Lógico, era um governo com agenda ultraliberal. Aí ele disse que isso geraria investimentos do empresariado. Engraçado que não gerou tanto assim não. Talvez porque o que gera investimento sustentável e não episódico do empresariado é o consumo interno das famílias e também o investimento por parte do Estado no desenvolvimento do país. Quando o Estado age como um ator de investimento público, retomando obras e investindo na infraestrutura do país, isso dinamiza a economia e faz os empresários e faz as pessoas que veem novos consumidores, novas possibilidades de investimento, também investirem no país. Para fazer isso e para o Estado ter dinheiro, o Estado precisa reestruturar sua fonte de arrecadação, ou seja, a sua tributação, e deixar de fazer como o Brasil hoje faz, de colocar o peso da tributação todo em cima nas costas do trabalhador e do pequeno e médio empreendedor, e largar de mão
os super ricos, as grandes corporações empresariais, com nada mais nada menos do que 370 bilhões de reais de renúncia fiscal, que foi uma bobagem que a senhora Dilma fez e que o senhor Temer manteve. Né? É bom lembrar que esse foi um erro grave de Dilma Rousseff, que cometeu outros, indicando Levi e uma adesão em um determinado momento meio desesperado à agenda ultraliberal. Que também foi uma coisa que ela fez sob muita pressão. A gente não pode esculhambar com a Dilma totalmente, porque é bom lembrar que ela cometeu esses erros, eu digo que foram erros, na minha opinião, mas foram erros que cometidos sob uma situação muito difícil, um país em convulsão política, com grupos golpistas atuando. Então, assim, embora eu critique Dilma por isso, eu não me esqueço do contexto, da conjuntura política e tal, que realmente causava muita dificuldade para ela, né? E muita gente quer esquecer. Aí ele foi questionado que o MDB não vai para a oposição. E aí ele disse que é porque o MDB é de centro, o MDB é do diálogo e todas aquelas outras bobagens e platitudes, não é? Não. O MDB não vai para a oposição porque o MDB é um partido fisiológico, porque o MDB é um partido que gosta de estar no poder, porque as pessoas que estão no MDB, isso desde do início do MDB, da nossa democracia. Aí eu, como historiador, posso falar com propriedade porque eu estudei o MDB. O MDB, na época da ditadura, tinha os autênticos, que era gente de esquerda, que entrou no MDB para poder tentar, por dentro do regime, minar a ditadura militar. Mas tinha os adesistas, gente que estava no MDB só por poder, dinheiro, riqueza, corrupção e tudo de pior que você possa imaginar. Então você tinha dentro do MDB gente que estava por ideais e gente que estava por se autocompletar, né? Ganhar muita grana com isso daí. Quando a democracia, o pluripartidarismo começou a ser implantado em 1979, né, e especialmente em 1981, você tem uma primeira fase do pluripartidarismo em 79, com a liberação de vários partidos, tem mais em 1981, e os partidos de origem marxista só aparecem em 85. Quando isso acontece, a parte, digamos assim, a maioria da parte boa do MDB, na época virou PMDB, né, saiu do partido. Foi para partidos que de fato representassem seus ideais. E ficou no MDB quem? A maioria das pessoas que ficaram no MDB eram pessoas que queriam se aproveitar da estrutura partidária, do fato de ter diretórios no país todo, de todo um legado que foi deixado pela ditadura militar, que o partido se aproveitou para se tornar o maior partido do Brasil. Então, assim, as pessoas que ficaram, com raríssimas exceções, existem algumas exceções, eram pessoas com esse perfil, né? Existem exceções, não quero dizer que não existem, mas eu acho que a gente teria que fazer um esforço para contar nos dedos da mão quais são essas exceções, né? Depois ele fala... Desculpe. Depois ele fala do conceito de oposição, de querer destruir o outro e tal. E que ele discorda desse conceito de oposição. Novamente a bobagem sobre polarização. Querendo dizer, o PT é super polarizado e o PSL do outro lado, né? Pois bem, ele escapa um cara como o Temer, o fato de que tem pessoas na política que de fato acreditam no que acreditam. Não é que eles querem destruir, mas é que eles de fato discordam radicalmente do teor e do conteúdo de determinadas reformas. Por exemplo, a reforma da Previdência feita pelo governo Bolsonaro, ela contraria meus valores. Ela acaba com a aposentadoria dos pobres. Eu nunca vou apoiar uma reforma desse tipo. Então, não é que eu quero destruir, sou contra o Brasil, nem nada disso. É porque ela tem um conteúdo que, na minha opinião, contraria e quer destruir a aposentadoria dos mais pobres. Para mim, ela é uma violência sem precedentes. E diante de uma violência como essa, a única opção de uma pessoa com mínimo de consideração e empatia por outros seres humanos é lutar contra ela. Né? Acho que não tem... Depois disso não tem muito o que dizer, né? Depois ele fala de questões de Estado, do futuro governo, vai desfrutar da reforma da Previdência. Normalmente é uma bobagem. Novamente ele diz uma bobagem.
Para um governo progressista, ele não vai desfrutar da reforma da Previdência feita pelo governo Bolsonaro. Um governo progressista vai ter que modificar uma reforma que acabou com a aposentadoria dos mais pobres. Né? Enfim. Depois ele repete que sem a PEC de contenção de gasto a coisa iria piorar, para o que ele não apresenta nenhuma evidência. E depois ele diz que o MDB diminuiu e que todos diminuíram menos os polarizados, PT e o PSL, os extremos. Não, o PT não é extremo. E o PSL é um partido de aluguel que virou o partido de extrema-direita brasileira por causa de Bolsonaro. Vamos explicar, nem que seja resumidamente. O PT foi um partido que surgiu com uma agenda radicalmente anticapitalista, né, ali no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, com a mobilização no ABC e tudo mais. E a igreja e os intelectuais que ajudaram, surge o PT. O PT, na década de 90, vai passando por diversas transformações, quando assume prefeituras e começa a fazer acordos com o empresariado e começa a se transformar em um partido cada vez mais social-democrata light. Ele surge como um social-democrata quase que revolucionário na sua incepção. Depois ele se torna um social-democrata reformista mais light nos anos 90. E no final dos anos 90, o PT já está caminhando para defender alguma coisa intermediária, algumas alas do PT, defender alguma coisa intermediária entre a social-democracia e o liberalismo social. O que defende predominantemente depende de qual ala está no controle, porque o PT é um partido muito grande e tem várias alas, e tem alas mais à esquerda e tem alas mais para centro-direita, enfim. Todos os partidos que são muito grandes não são monolitos, né? E por isso falar do PT como um todo e não especificar que existem diferentes alas é uma bobagem. Já o PSL é um partido que era um partido de aluguel, não tinha ideologia nenhuma, por muito tempo apoiou os partidos de esquerda porque interessava, porque queria estar no poder, mas pode também apoiar partidos de direita, e que na ocasião, para poder viabilizar a candidatura do Jair Bolsonaro, se converteu no abrigo da extrema-direita bolsonarista. E basicamente é isso que ele é. E sua sigla não tem nada a ver com o que ele é. Ele é Partido Social Liberal, não. É um partido que é reacionário, não é liberal, e não é social porque é um partido que, pelo contrário, tem hostilidade aos direitos sociais, hostilidade ao direito ambiental, enfim. Tem um discurso bolsonarista aí que é um discurso de elogio à ditadura e tudo mais que a gente já conhece. Então, o PSL se tornou, por circunstâncias muito específicas da nossa conjuntura, em um partido que simboliza momentaneamente a extrema-direita, mas não tem histórico disso. E o PT é um partido que surgiu como um partido claramente de esquerda, até na época da 8ª Convenção Nacional de Saúde. Ele era um partido que estava à esquerda, já naquela época, do PCB, do Partidão, do Partido Comunista. Então o PT surge como um partido verdadeiramente de esquerda, aí ele vai passando por várias transformações ao longo da década de 90 e até a eleição de Lula, e ele tem alas mais à esquerda, alas mais à direita, é um partido complexo. Não tem essa de dizer que o PT é só uma coisa, porque ele não é uma única coisa. Claro que a gente poderia talvez falar da cúpula que o domina, e aí caberia uma análise, e tem tese de doutorado sobre isso, tem trabalhos sobre isso, que a gente poderia referenciar, como por exemplo a do Aurelino Coelho, que tem uma tese de doutorado bem ampla sobre o PT. E é uma tese que, enfim, é interessante. Embora às vezes meio exaustiva, assim, meio, né, assim, muito densa e tal, mas é interessante uma leitura sobre o PT. Enfim, era sobre o que eu tinha para falar sobre a entrevista do Michel Temer. Acho que nós ficamos por aqui. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar. Quem sabe se tornar um inscrito e se tornar um apoiador. Enfim, vocês é que sabem aí se vocês querem ajudar o canal a esse ponto ou divulgar o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Fiquem bem e vamos para frente aí que a situação está difícil, mas com luta a gente pode enfrentar. Um abração. Tchau, tchau.